Amém, glória a Deus. Como que você está, minha irmã querida? Como você está, meu irmão? Está começando Entre Mulheres, nosso programa semanal, com reprises aos sábados, às 17 horas. Opa, como assim, Camila? Engasgou? Falei, pois é, fiquei meio em dúvida, mas às 17 horas sim. Ele vai ao ar às quintas-feiras às 1h15 e reprise agora aos sábados às 17 horas. E nós estamos, né, gente, o que é isso aqui? Deixa eu falar antes. Hoje é dia 1º, para você que está me vendo na quinta-feira, hoje é dia 1º. Para você que está me vendo outro dia, no reprise, eu não sei que dia que é. Quinta-feira, 1º de março. Camila, cadê janeiro? Não sei. Cadê fevereiro? Também não sei, gente. Tá correndo mesmo, gente. E você tá como? Parado? Esperando as coisas acontecerem? Ou não tem tomado atitude? Eu tenho conversado esses dias muito com meu marido sobre crer, né? Tantas pessoas... um jeito dele falar, né? Que observando tudo que tem acontecido aí, ele está falando que o povo parece que está endiabrando de novo. Olha só, as teorias do Anderson Batista Lisboa. Ele falou, parece que o povo está encapetando de novo, Camila. A impressão que dá que o povo está tudo ficando encapetado de novo. E que semanas atrás aí teve o carnaval e como cresceu o carnaval. Não era para crescer, era para diminuir, porque estava caindo, né? E agora, infelizmente, aumentou. Por que que aumentou? Aí eu fiquei pensando, sabe? Quando eu começo a ouvir falar, ou quando você andava até pelas ruas, você via as pessoas os homens fantasiados de mulher, e as mulheres quase nuas andando pelas ruas aí. Aí eu ficava olhando aquilo, eu ficava pensando, quantas pessoas estão ali, já não estiveram, né, dentro das igrejas, em grupos, em cultos de jovens, quantas pessoas não estão ali que se desviaram da palavra. Mas por que se desviaram? No programa anterior, que foi o que tem no seu coração hoje, eu até falei um pouco sobre isso, mas foi bem breve, sobre a pessoa deixar de crer. Quantas pessoas elas não vão passando o tempo que ela se converteu e Deus fez uma promessa para ela e aquela promessa não se cumpre. Não se cumpre não é porque Deus não quer cumpri-la, mas é porque às vezes a pessoa ela não está pronta para receber aquilo. Talvez a pessoa não tenha feito por onde de cumprir os mandamentos, né? Porque o que eu costumo dizer é que toda promessa tem um mandamento antes. Então, talvez a pessoa não esteja cumprindo aquilo que Deus tem dito para ela cumprir, realmente a promessa não vai se cumprir, né? Se você for ver aquele povo que andou no deserto por 40 anos, era necessário aquilo? Era necessário caminhar por 40 anos? Não era necessário, mas e a murmuração? Então, às vezes nós esperamos a promessa se cumprir murmurando. Mas por que nós murmuramos? Porque nós não cremos. Então, a base disso tudo é crer. Se a pessoa ela não crê realmente nas Escrituras, se a pessoa realmente não crê naquilo que diz a palavra, ela vai deixar de lado. Então, se ela for começando a deixar de lado as coisas da palavra, as coisas de Deus, ela vai sair. E quantas pessoas nós conversávamos que estão desviadas, estão aí no meio de blocos e desfiles, e quantos jovens não estavam, né, em seus cultos evangélicos, até tocando para Deus, fazendo realmente, se dedicando às coisas de Cristo, e largaram. Por quê? Tudo começa no crer. Hoje o tema não é o que tem no seu coração, hoje o tema não tem nada a ver. Hoje o tema é: age honestamente, não importa as circunstâncias. E eu posso até dizer para você, creia, independente das circunstâncias. Quantas pessoas não creem na verdade? Às vezes quando a gente vê, né? Ai, Camila, eu achava que era homem de Deus, eu achava que era mulher de Deus e estava fingindo, sendo que a Bíblia diz que nós temos que deixar todo fingimento.
A Bíblia fala que é para deixar toda mentira, a Bíblia fala que é para deixar toda inveja. Por que essas pessoas, os crentes, às vezes a gente escuta isso? Eu não sou crente, porque eu tenho uma pessoa que trabalha comigo que é crente, que é invejoso, que é mentiroso, que é isso e aquilo. Por quê? Porque não se resume no não crer. Porque se a pessoa ela crê realmente, de fato, na palavra de Deus, ela não vai sair das Escrituras. Ela não vai mentir, porque a Bíblia diz, não minta. É um mandamento. E outra, quem mente se faz filho do diabo. Uma pessoa que crê realmente na palavra de Deus, ela vai mentir? Sabendo que se ela está mentindo, ela está se fazendo filha do diabo. Quem que quer ser filho do diabo? A não ser o povo lá de fora. O povo lá de fora fala, eu sou filho do diabo, não está nem aí. Mas o cristão, o crente, o evangélico, o frequentador de igreja, não quer saber de ser filho do diabo. Só que se ele realmente crê nas Escrituras e ele mente, se ele crê realmente nas Escrituras, ele vai ter inveja? Se ele crê realmente nas Escrituras, ele vai murmurar, sendo que a Bíblia diz que nós temos que deixar todas essas práticas? Ele não crê. Então como é que está seu coração hoje? Está crendo em Deus? Se tem algo que você não está crendo, peça em oração, Deus, me ajude a crer. Me ajude na minha falta de fé. Me ajuda, Senhor, porque eu estou sendo incrédulo. Me ajuda a crer naquilo que diz a Tua palavra. Mantenha-se firme, querido. Não deixe que situações que estão acontecendo com você, que estão acontecendo ao seu redor, te influenciem ao ponto de deixar aquilo que a palavra de Deus diz. Os princípios bíblicos, os princípios e valores cristãos que nós estamos falando desde o mês de janeiro. Falamos no mês de janeiro, fevereiro, estamos entrando agora no mês de março falando sobre os princípios e valores cristãos. Você tem colocado isso em prática ou tem feito? Não, Camila, tudo bem, está tudo certo. Frequenta a igreja por religiosidade, só mudou de religião. Não faz sentido isso, gente. Religião não salva ninguém. Religião não vai salvar ninguém. Seu compromisso tem que ser com a palavra de Deus. É lógico que não deve deixar de ir à igreja, sim, porque a Bíblia fala, não deixeis de congregar. Tem que congregar sim, é necessário você estar na igreja, para você ter comunhão com os irmãos. Aprender é diferente, né? Tem gente que assiste os cultos pela televisão. É errado. Se você não pode ir até uma igreja, né, participar do culto ali, não é errado. Mas se você está trocando a igreja, né, a congregação, em estar, não, comodidade de estar na sua casa, não. Tem até a nossa TV que é uma bênção, mas é para acrescentar na sua vida. Não é para dividir. As coisas de Deus, elas não vêm para dividir, elas vêm para acrescentar, elas vêm para somar, não para dividir. Não, Camila, coloquei nossa TV, inclusive é por ela que estou te acompanhando agora e não vou mais para a igreja porque tenho todos os cultos de domingo aqui na minha sala. Não preciso nem sair, pegar ônibus, pegar o carro, pagar estacionamento, gastar gasolina, estressar no trânsito, nada disso. Estou no conforto da minha casa, você está errado. Você está errada. Se você pode muito bem sair, se você tem condições de sair, você deve ir sim. Os cultos do missionário que aparecem na televisão, que são transmitidos ao vivo, aí, até mesmo pelo canal IGD ou pela HIT, é para acrescentar na sua vida. Não é para substituir o culto de você estar na igreja, não. Então, se você está com esse pensamento, você está errado. Conserte-se. Nossa TV é para acrescentar, os programas da TV é para acrescentar. Não deixe de crer. Não, Camila, não preciso ir congregar. Está deixando de crer, porque a Bíblia fala, não deixemos de congregar, como é costume de muitos. Então não deixe de congregar. Está deixando de crer, hein, querido? Presta atenção, volta aí a crer. Para pensar aí e fala, não, estou errado. Camila, o tema hoje é Haja Honestamente, não importa as circunstâncias. Você nem começou a falar sobre o assunto. Pois é, nem comecei a falar sobre o assunto e eu já tenho que ir para o musical. Como é que eu faço? Entro no assunto ou deixo para o musical? Então eu vou fazer assim, eu vou para o musical e depois eu entro no assunto e deixa que Deus está no comando e no controle de tudo. E nós vamos lá ouvir
É a Daniele Rizzuti, Ele Se Importa Comigo. Então vamos lá, daqui a pouco eu volto com você. Ele se importa comigo, sempre me amou como sou. Em minhas
Amém! Glória a Deus, Ele se importa contigo, sim! Ai, Camila, e aí, minha filha, vamos falar sobre o tema de hoje? Vamos, gente, vamos falar sobre o tema. O tema não é crer, o tema é haja honestamente, não importa as circunstâncias. No primeiro bloco eu falei sobre creia, não importa as circunstâncias, mas agora nós vamos então falar sobre o tema certinho hoje. Haja honestamente, não importa as circunstâncias. E aí, como é que está? Você tem agido corretamente, honestamente, tem sido honesto? Ou tem deixado de crer? Olha, eu falando de crer de novo. Gente do céu, Deus está querendo falar com alguém. Eu estou conseguindo ficar no tema de honestidade, mas eu vou. Tem agido honestamente? Não, Camila. Tenho passado pessoas para trás para meu benefício. Está deixando de crer. Está deixando de crer nas Escrituras. Não pode. Então, é necessário você agir honestamente. Mas quantas situações aparecem assim, né? De bandeja, como dizem por aí, para você deixar de ser honesto. Mas e o seu testemunho? Como que fica e aonde é que fica o seu testemunho de honestidade do cristão honesto? Ou o seu testemunho tem sido de cristão trambiqueiro, cristão desonesto, cristão mentiroso? Como é que tem sido? Dá uma olhada aí em você, passa o scanner aí, faz uma análise aí para saber como é que tem sido. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Estevão. Já ouviu falar? Então vamos lá abrir a Bíblia, porque a Camila ainda não abriu a Bíblia. Não, Camila, não abriu ainda. Não, mas eu vou abrir, gente. Vamos lá em Atos, no capítulo 7. O Estevão, gente, deixa eu só fazer um resumão para vocês do Estevão. O Estevão foi um homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Depois você pode acompanhar no versículo 6. Deixa eu ver aqui. Atos capítulo 6, no versículo 8. Aqui fala até mesmo no versículo 8, diz: Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Mas quem era Estevão, Camila? Você pode acompanhar no versículo 1 do capítulo 6, quem era Estevão. Estevão foi um homem de Deus, separado, para ajudar o apóstolo Paulo até mesmo. Aí foram lá, no capítulo 1 diz, vão escolher, porque eles estavam dando atenção para o ministério, mas não estavam dando atenção para as viúvas que eles tinham que ajudar. Aí as viúvas começaram a ficar bravas, porque não estavam dando atenção para elas e tal. Aí o que o Paulo fez? Falou, gente, não é justo a gente fazer uma coisa e deixar de fazer a outra. Nós temos que cumprir e fazer tudo. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos levantar homens para nos ajudar. Ok? Ok. Mas tinha algumas características desses homens que você pode ver no capítulo 6, que eram homens cheios do Espírito Santo, de bom testemunho, enfim, algumas qualidades que o cristão, o verdadeiro cristão, que aquele que faz a obra de Deus tem que ter, sim. E daí o Estevão estava entre eles. E como eu estava lendo agora aqui no versículo 8, cadê? Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Porém, gente, se você for ver a partir do versículo, vale muito a pena ver desde o começo, viu? Desde do versículo 1. Mas no versículo 8 já começa bem falando sobre ele e que o Estevão, ele era um homem dedicado para as coisas de Deus. Então ele estava ali para servir as viúvas, mas ele pregava também, ele falava de Deus. Então ele era um homem onde ele orava, ele tinha a resposta da oração. Ele era cheio do poder de Deus, fazia prodígios. Camila, o Estevão, ele tinha poder assim para fazer milagre, assim, lógico que era usando o poder de Deus. Não era ele, o poder dele, era o poder de Deus que agia na vida dele. Só que o que aconteceu? Chegou um tempo
que algumas pessoas começaram a observar o Estevão e começaram a ficar, acho que com um pouco de inveja dele, com um pouco de ciúminho dele, e começou a achar ruim as coisas que ele fazia, porque ele era cheio do poder de Deus. Dava bom testemunho, fazia a coisa correta. Aí começou a despertar a inveja de alguns. E essas pessoas começaram a se juntar contra o Estevão, até que ele foi em julgamento. E tem até um versículo aqui que eu não separei, mas eu vi quando eu estava meditando e eu não vou saber onde é que está. Deixa eu ver, peraí, gente, peraí. Deixa eu ver se é o 7. Disse o sumo sacerdote, porventura é assim, por quê? Eles estavam acusando o Estevão de falar mentiras, de falar coisas que não existiam. Aí o sacerdote, o sumo sacerdote falou assim, é verdade tudo isso? Aí eles subordinaram pessoas para se juntar, para falar mais mentira ainda do Estevão, mentira em cima de mentira. Para quê? Para prejudicar o Estevão, para tirar ele dali de onde ele estava. Era um lugar de destaque, Camila? Não sei, eu sei que ele estava fazendo a obra de Deus, independente se era lugar de destaque ou não. E quando nós fazemos realmente a obra de Deus, quando nós cumprimos realmente aquilo que a palavra de Deus diz, as pessoas começam a observar porque há frutos disso. Então, se você com os seus frutos começa a despertar os ciúmes, para não dizer inveja, de outras pessoas, essas pessoas vão querer se levantar contra o que foi que aconteceu com o Estevão. Se juntaram um grupo contra ele. E Camila, e o que aconteceu? Quando o sumo sacerdote perguntou para ele, é verdade isso tudo que estão falando? O Estevão, gente, é um barato. Ele começou a contar tudo a Bíblia, tudinho. Mesmo o homem entendido da Bíblia era ele. Tinha a Bíblia, Camila, não sei se tinha, mas ele sabia, ele entendia, ele sabia. O que acontece? Ele começou a contar do Josué, ou do José, quando foi preso. Ele começou a contar do Arão, do Abraão, ele começou a contar tudinho da Bíblia. Ele não respondeu a resposta do sumo sacerdote, mas começou a mostrar que ele sabia das Escrituras, que ele conhecia as Escrituras. E isso no depoimento dele. Aí agora eu vou para o versículo 54. Camila, que longo que é essa história toda de Estevão. É longo, gente, mas vale a pena, viu? Muito legal. Muito legal. E no capítulo 7, no versículo 54, diz assim: E ouvindo eles isto, eles quem, Camila? As pessoas que estavam julgando o Estevão ouviram tudo que ele tinha que ouvir, ouviram tudo que ele tinha que contar, a justificativa dele, só que ele não se justificou, foi onde o pessoal ficou realmente muito irado. E ouvindo eles isto, enfureceram-se em seu coração e reagiam e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, que está em pé, à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram em suas vestes os seus pés em um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, receba o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Camila, o que isso tudo tem a ver com honestidade? Se fosse você nessa situação, como que você ia agir? Você seria honesto com a palavra? Você seria honesto com aquele que te chamou? Com aquele que falou: não, você é cheio do Espírito Santo, você é cheio do poder, vem aqui nos ajudar? Você seria honesto
diante de uma situação, sendo que você vai ser prejudicado? Camila, eu vou ser prejudicado se eu falar a verdade. Eu não vou falar a verdade. Você vai falar a verdade. Não, mas eu vou ser prejudicado. Não, Deus vai te honrar. Agora, se é algo que é uma consequência, que está tendo, que você está escolhendo, você fez algo de errado. E agora, lógico que tudo tem uma consequência. E essa é a consequência de ser prejudicado ou não, vai ter que fazer o que é certo. Não, Camila, eu vou mentir porque eu vou me dar bem. Eu vou ser desonesto porque eu vou me dar bem. Não seja desonesto. Independente das circunstâncias, haja com verdade, haja com honestidade, haja de acordo com aquilo que diz a palavra de Deus, porque Ele vai te honrar. Não haja na mentira, não haja no engano, porque você vai ser prejudicado. E o Estevão, ainda olhando diante de tudo aquilo, ele diz para Deus: Deus, não impute sobre eles esse pecado, este erro, não deixe. Porque eles estavam sendo maus com Estevão. Mas e aí? Deixa que eles vão pagar eles vão ter as consequências daquilo. Mas e você? Você tem negado as Escrituras? Você tem negado aquilo que diz a palavra de Deus para se dar bem? O Estevão, independente se ele ia sofrer ou não, ele estava ali fazendo o que era certo. E o Paulo e Silas na prisão estavam fazendo o que era certo. Podiam estar murmurando, podiam estar reclamando, mas não, estavam ali louvando, cantando e crendo na palavra. Olha como uma coisa está ligada à outra. Você deixa de ser honesta porque você não crê naquilo que diz a palavra. Quando você deixa de cumprir alguma coisa que diz a palavra, é porque você não está crendo. Então seja honesto. Camila, vale a pena ser honesto nesse país corrupto que nós estamos? Vale a pena sim. Eu ainda acredito na honestidade. Eu acredito na verdade. Deus vai te honrar. Esquece os outros, todo mundo faz. Sua mãe já dizia e a minha também, você não é todo mundo. Então não faça como todo mundo. Eu sou o único, Camila. Eles vão me apedrejar se eu fizer ao contrário daquilo que eles estão me dizendo. Então receba o apedrejamento, porque Deus vai te honrar, porque você não está saindo da verdade. Você não está saindo daquilo que diz a palavra. Deus vai te honrar. Não espere que o homem te honre. Deus vai te honrar desde que você esteja na verdade. Haja honestamente, independente das circunstâncias, a favor ou contra. Não saia não. Em Romanos 12:17 diz assim: não pague a ninguém o mal com o mal. Procure agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação dos outros. Ah, Camila, mas você está falando aqui que eu não tenho que esperar pensar nos outros. Sim, não tem que pensar no que os outros pensam a seu respeito. Mas se você age de acordo com o que diz as Escrituras, se você não paga o mal com o mal, você acha que as pessoas não vão reconhecer? As pessoas vão reconhecer, porque são frutos. Então, cada árvore dá um fruto. Qual fruto você está dando? De honestidade? Seja honesto, vale a pena sim. Mantenha-se firme sim naquilo que diz as Escrituras sagradas. Não saia da Bíblia não, porque aqui sim você vai ter a sua recompensa, Deus vai te honrar. E no próximo programa, como viver a juventude nos dias atuais. Eita, juventude nos dias atuais, como viver? No próximo programa nós vamos conhecer e saber um pouquinho mais e dar continuidade aí sobre os princípios e valores cristãos, viu? Fiquem na paz, fiquem com Deus e até semana que vem.